conquistaste a verdade, ela não te fugirá. Depois, inflamando-se e aludindo a uma restrição muitas vezes expressa por ele, acrescentou e Cleia. Acreditas ser impossível ao homem terrestre atingir a verdade, porque possuímos apenas 5 sentidos, e uma multidão de manifestações da natureza ficam estranhas ao nosso espírito, nenhum caminho tendo para chegar até eles. De idêntica forma que a vista nos seria negada se privados do nervo óptico, a audição sem o nervo acústico, etc., assim também as vibrações, as manifestações da força que passam entre as cordas do nosso instrumento orgânico, sem fazer vibrar as que existem, permanecem desconhecidas. Concedo, e admito contigo, que os habitantes de certos mundos podem estar incomparavelmente mais adiantados do que os da Terra. Parece-me, porém, que, embora terreal, achaste. Minha querida, respondeu ele, sentando-se junto dela no vasto divã da biblioteca é certo que a nossa harpa terrestre faltam cordas, e é provável que um cidadão do sistema de Sirius risse das nossas pretensões. O menor pedaço de ferro imantado é mais forte do que Newton e do que Leibniz, para achar o polo magnético, e a andorinha conhece melhor do que Cristóvão Colombo ou Magalhães as variações da latitude. Que disse eu há pouco? Que as aparências são enganadoras e que através da matéria o nosso espírito deve ver a força invisível. É o que há de mais verdadeiro. A matéria não é o que parece. E nenhum homem instruído nos progressos das ciências positivas poderia mais, hoje em dia, pretender-se materialista. Então, tornou ela o átomo psíquico cerebral, princípio do organismo humano, seria imortal, e assim todos os átomos, aliás, se admitissem as asserções fundamentais da química. Mas diferia dos outros por uma espécie de posição mais elevada, por lhe estar ligada à alma. E conservaria-lhe a consciência do seu existir? Seria a alma comparável a uma substância elétrica. Vi certa vez o raio atravessar uma sala e apagar as luzes. Quando tornaram a acendê-las, verificou-se que a pêndula tinha sido desdourada e que o lustre de prata acinzelada fora dourado em vários pontos. Há nisto uma força sutil. Não façamos comparações. Ficaria muito distantes da realidade. Toda a luz que a ciência pode trazer à Terra constitui uma fraca réstia, coada por debaixo da porta do desconhecido. Todos sabem que hão de morrer, mas não acreditam. E poderíamos acreditar em tal? Poderíamos compreender a morte, não sendo ela, em realidade, mais do que uma mudança de estado, do conhecido para o desconhecido, do visível para o invisível. Que a alma existe no caráter de força não há dúvida. Que ela constitui um todo, uno com o átomo cerebral organizador, podemos admiti-lo. Que sobreviva, assim, à dissolução do corpo, concebemo-lo. Mas em que se torna ela? Para onde vai? A maior parte das almas nem suspeita sequer a sua própria existência. Sobre os 1.400 milhões de criaturas humanas que povoam o nosso planeta, 99 centésimos não pensam. Que fariam eles, grandes deuses da imortalidade? A exemplo da molécula de ferro que flutua, sem sabê-lo, no sangue que pulsa sob as têmporas de Lamartine ou Diogo, ou permanece fixa por algum tempo na espada de César. Símile da molécula de hidrogênio que brilha no gás da sala da ópera ou se imerge na gota de água engolida pelo peixe no escuro fundo dos mares, os átomos viventes, que jamais pensaram, dormitam. As almas que pensam se conservam apanágios da vida intelectual. Guardam o patrimônio da humanidade e o aumentam para o futuro. Sem essa imortalidade das almas humanas, que têm consciência do seu existir e vivem pelo espírito, toda a história da Terra deveria terminar em nada e a criação inteira, tanto a dos mais sublimes mundos quanto a do nosso ínfimo planeta, seria um falaz absurdo, mais miserável e mais idiota do que o detrito de um verme do subsolo. Ele tem razão de ser e o universo não a teria. Imaginas tu os milhares de mundos,
atingindo os esplendores da vida e do pensamento, para se sucederem sem fim na história do universo sideral, e não conseguindo senão dar nascimento a esperanças perpetuamente esvaecidas, a grandezas perpetuamente aniquiladas. Achamos bem nos fazer humildes, não podemos admitir o nada por fim supremo do progresso perpétuo, provado pela história toda da natureza. As almas são as sementes das humanidades planetárias. Podem elas então transportar-se de um para outro mundo? Nada é tão difícil de compreender quanto o que se ignora, nada é mais simples do que aquilo que se conhece. Quem, em nossos dias, se admira de ver o telégrafo elétrico transmitir instantaneamente o pensamento humano através dos continentes e dos mares? Quem pasma de ver a tração lunar erguer as águas do oceano e produzir as marés? Quem se surpreende de ver a luz transmitir-se de uma outra estrela com a velocidade de 300.000 km por segundo? Quando muito, só os pensadores poderiam apreciar a grandeza dessas maravilhas, o vulgo de nada se admira. Se algum descobrimento novo nos permitisse dirigir amanhã sinais aos habitantes de Marte e receber respostas, as 3/4 partes dos homens, depois da manhã, não ficariam surpreendidas. Sim, as forças anímicas podem transportar-se de um a outro mundo, não por toda parte, nem sempre, certamente, e nem todas. Há leis e condições. A minha vontade pode levantar o meu braço, atirar uma pedra, com auxílio dos músculos. Se pego em um peso de 20 quilos, ela ainda levantará meu braço. Se quiser erguer o peso de 1.000 quilos, não o poderei mais. Uns espíritos são incapazes de qualquer atividade, outros têm adquirido faculdades transcendentes. Mozart, aos 6 de idade, impunha a todos os ouvintes o poder de seu gênio musical, e aos 8 publicava as 2 primeiras sonatas, enquanto que o maior autor dramático que haja existido, Shakespeare, não tinha escrito ainda, antes dos 6 lustros de idade, nenhuma peça digna do seu nome. Não se deve acreditar que a alma pertence a algum mundo sobrenatural. Está tudo na natureza. Não há mais de 1000 séculos que a humanidade terrestre se desprendeu da crisálida animal. Durante dezenas de milênios, no decurso da longa série histórica dos períodos primário, secundário e terciário, não havia na Terra um único pensamento para apreciar esses grandiosos espetáculos, um único olhar humano para contemplá-los. O progresso elevou lentamente as almas. A natureza está em incessante progresso. O universo é um perpétuo futuro, a ascensão é a lei suprema. Todos os mundos, acrescentou ele, não são atualmente habitados. Uns estão na aurora, outros no crepúsculo. Em nosso sistema solar, por exemplo, Marte, Vênus, Saturno e vários dos seus satélites parecem em plena atividade vital. Júpiter parece não ter ultrapassado o seu período primário. A Lua já não tem, talvez, habitantes. Nossa época não tem mais importância na história geral do universo do que o nosso formigueiro no infinito. Antes da existência da Terra, houve, em toda a eternidade, mundos povoados de humanidades. Quando nosso planeta houver exalado o último alento e a derradeira família humana adormecer no definitivo sono, à borda da última lagoa do oceano gelado, inúmeros sóis rutilarão sempre no infinito e haverá sempre manhãs e tardes, primaveras e flores, esperanças e alegrias. Outros sóis, outras terras, outras humanidades. O espaço, sem limites, é povoado de túmulos e de berços. Mas a vida, o pensamento e o progresso eterno são a meta da criação. A Terra é o satélite de uma estrela. Presentemente, e também no futuro, somos cidadãos do céu. Saibamo-lo ou ignoremo-lo, em realidade vivemos nas estrelas. Assim se entretinham os 2 amigos a propósito dos graves problemas que lhes preocupavam o pensamento. Quando conquistavam alguma solução, embora incompleta, experimentavam verdadeira felicidade, por terem dado um passo mais na indagação do ignoto,
e podiam mais tranquilamente conversar depois sobre outras coisas, habituais da vida. Eram dois espíritos igualmente sequiosos de saber, imaginando, com todo o ardor da mocidade, poderem isolar-se do mundo, dominar as impressões humanas e, em seu celeste voo, atingir a estrela da verdade, que lhes cintilava por cima das cabeças nas profundezas do infinito. 4. Amor, e Cleia, atração. Nessa convivência a dois, por mais íntima e mais sedutora que fosse, alguma coisa faltava. Essas conversações sobre os formidáveis problemas do ser e do não ser, as trocas de ideias sobre a análise da humanidade, as pesquisas sobre a meta final de existência das coisas, as contemplações astronômicas e as questões que elas inspiram, satisfaziam, às vezes, ao espírito, porém não ao coração. Quando, ao lado um do outro, tinham longamente conversado, quer sob o caramanchel do jardim que dominava o quadro da grande cidade, ou na silenciosa biblioteca, o estudante, o pesquisador não podia desprender-se da companheira, e ficavam ambos, de mãos dadas, calados, atraídos, presos por dominadora força. Ele a contemplava bem nos olhos e, não ousando ficar muito tempo sob o encanto delicioso, inventava um pretexto para deixá-la, e em breve de novo vinha para junto dela, admirando esse poema da vida, esses olhos animados de luz celeste, a boca ideal cuja viva coloração fazia pensar nas cerejas maduras, na carne nacarada, opalina, diáfana, onde transparecia, por vezes, rápida, a circulação do sangue vermelho reprimido dificilmente pelo império da vontade. Depois da partida, um e outro sentiam singular, doloroso vazio no peito, um mal-estar indefinível, como se lhes houvesse sido despedaçado um laço necessário à mútua existência, e, tanto um quanto o outro, não aspiravam senão à hora do reencontro. Ele a amava, não por si próprio, mas por ela, com afeto quase impessoal, em um sentimento de tão profunda estima quanto de ardente amor, e, por uma luta de todos os instantes contra as atrações da carne, tinha sabido resistir. Um dia, porém, em que estavam sentados lado a lado um do outro, no espaçoso divã da biblioteca, cheio, conforme era já costume, de livros e folhas soltas, conservando-se calados, aconteceu que, sobrecarregadas sem dúvida de todo o peso de esforços, concentrados desde tanto tempo, para resistir a uma atração demasiado irresistível, a cabeça do jovem autor inclinou-se insensivelmente sobre a espádua da companheira e, quase logo, os lábios deles se encontraram. Oh! Indizíveis júbilos do amor partilhado! Ebriedade do ser sedento de ventura, transporte sem fim da imaginação não vencida, suave música dos corações! A que etéreas alturas não tendes erguidos eleitos abandonados a vossas supremas felicidades. Subitamente esquecidos da terra inferior, voam asas soltas, nos páramos encantados, perdem-se nas profundezas celestes, e pairam nas sublimes regiões do eterno enlevo. Para eles não mais existe o mundo com suas comédias e suas misérias. Ventura radiosa. Vivem na luz, no fogo, salamandras, fênix, livres de todo o peso, leves qual a flama, consumindo-se eles próprios, renascendo das próprias cinzas, sempre luminosos, sempre ardentes, invulneráveis, invencíveis. A expansão tão longamente contida desses primeiros transportes lançou ambos em uma vida de êxtase, que os fez, por um momento, esquecer a metafísica e os seus problemas. Esse instante durou 6 meses. O mais suave, porém, o mais imperioso dos sentimentos viera completar neles as insuficientes satisfações intelectuais do espírito, e de uma só vez os absorvera, aniquilara quase. A datar do dia do beijo, Jorge Espero, não somente desapareceu de todo da cena do mundo, mas ainda cessou de escrever, e eu próprio perdi de vista, apesar da longa e real afeição que ele me testemunhara.
Daí teriam podido os lógicos concluir que, pela primeira vez na vida, estava ele satisfeito, e achar a solução do grande problema, o supremo fim da existência dos seres. Viviam desse egoísmo a dois que, afastando a humanidade do nosso centro óptico, diminui os seus defeitos e a faz parecer mais amável e mais bela. Satisfeitos com o mútuo afeto, tudo lhes cantava, na natureza e na humanidade, um perpétuo cântico de ventura e de amor. Muitas vezes, ao cair da tarde, saíam, seguindo o curso do Sena, e iam contemplar, sonhando, os maravilhosos efeitos de luz e de sombra que adornam o céu de Paris, tão admirável no crepúsculo, a hora em que os perfis das torres e dos edifícios se projetam em negro no luminoso fundo do ocidente. Nuvens rosadas e purpúreas, iluminadas pelo reflexo longínquo do mar, sobre o qual brilha, precisamente a essa hora, o sol desaparecido, dão ao nosso céu um cunho especial, que não é o do Nápoles, banhado no ocidente pelo espelho mediterrâneo, mas excede talvez o de Veneza, cuja iluminação é oriental e pálida. Seja porque os seus passos fossem conduzidos para a antiga ilha da Cité, e descessem no curso do rio, passando à vista de Notre-Dame e do velho Châtelet, que alongava o perfil no firmamento ainda luminoso, ou porque, atraídos pelo esplendor do ocaso e pela campina, houvessem descido os cais até além das trincheiras da imensa cidade, e se tivessem desgarrado até as solidões de Boulogne e de Belancourt, fechadas pelas negras encostas de Meudon e de Saint-Cloud, contemplavam a natureza, esqueciam a ruidosa cidade perdida para trás deles e caminhavam a passo igual, formando um ser único, recebiam, simultâneas, as mesmas impressões, pensavam os mesmos pensamentos e, em silêncio, falavam a mesma linguagem. O rio corria a seus pés, os ruídos do dia se extinguiam, as primeiras estrelas luziam no céu. E Cleia gostava de nomeá-las a Jorge à proporção que iam aparecendo. Março e abril oferecem muitas vezes em Paris serenas tardes em que circula o primeiro sopro precursor da primavera. As brilhantes estrelas de Orion, o fulgurante Sirius, os gêmeos Castor e Pólux cintilam no céu imenso. As Pleiades baixam para o horizonte ocidental, mas Arcturus e o Boeiro, pastor dos celestes rebanhos, voltam. E algumas horas mais tarde a branca e resplandecente Vega se ergue no horizonte oriental, seguida em breve pela Via Láctea. Arcturus, de raios de ouro, era sempre a primeira estrela identificada, pelo seu penetrante brilho e pela sua posição no prolongamento da cauda da grande Ursa. Às vezes, o crescente lunar pairava no céu ocidental, e a jovem contempladora admirava, tal qual outrora Ruth junto de Boaz, a foice de ouro no campo das estrelas. As estrelas envolvem a terra está no céu. Spero e sua companheira bem o sentiam, e em nenhuma outra terra celeste, talvez, viviam par mais intimamente do que eles no céu e no infinito. Insensivelmente, entretanto, sem talvez aperceber-se, o jovem filósofo retomou, gradualmente, por fragmentos retalhados, seus estudos interrompidos, analisando agora as coisas com profundo sentimento de otimismo, que não havia conhecido ainda, apesar da sua bondade natural, eliminando as conclusões cruéis, porque lhe pareciam devidas a conhecimento incompleto das causas, contemplando os panoramas da natureza e da humanidade sob nova luz. Ela continuará também, ao menos parcialmente, os estudos começados em comum, mas, um sentimento novo, imenso, lhe enchia a alma, e seu espírito já não tinha a mesma liberdade para o trabalho intelectual. Absorta nessa afeição de todos os momentos, por um ente que inteiramente conquistara, não via senão pelos olhos dele, só procedia por ele inspirada. Durante as horas calmas da noite, quando se sentava ao piano, para tocar uma sonata de Chopin, que se admirava de não ter compreendido antes de amar, ou para acompanhar-se cantando, com a sua tão pura e extensa voz, as romanças norueguesas de Grieg e de Bull,
ou ainda as melodias do nosso Gounod. Parecia-lhe, sem o perceber talvez, que o seu amado era o único ouvinte capaz de compreender aquelas inspirações do coração. Que horas deliciosas passou ele, na ampla biblioteca da casa de Passy, estendido no divã, seguindo às vezes com o olhar as caprichosas volutas da fumaça de um cigarro do Oriente, enquanto, entregue às reminiscências de sua fantasia, ela cantava os suaves setergientes do seu país, a serenata de Dom Juan, o lago de Lamartine, ou então quando, deixando correr os hábeis dedos pelo teclado, fazia voar no ar o melodioso sonho do menueto de Boccherini. Chegara a primavera. O mês de maio tinha visto abrirem-se em Paris as festas da Exposição Universal de que falamos em começo desta narrativa, e as alturas do Jardim de Passy abrigavam o Éden do amoroso par. O pai de Cleia, que fora subitamente chamado à Tunísia, regressara trazendo uma coleção de armas árabes para o seu museu de Cristiânia. Era intenção sua voltar dentro em breve à Noruega, e ficara combinado entre a moça e seu amado que o casamento se efetuaria na sua pátria, na data aniversária da misteriosa aparição. O amor deles era, por sua própria natureza, muito diverso de todas essas triviais uniões fundadas, umas no grosseiro prazer sensual, ou sobre a ociosidade mundana e os caprichos de um momento, outras em interesses mais ou menos disfarçados, que representam a maior parte dos amores humanos. Seu espírito cultivado os isolava nas regiões superiores do pensamento. A delicadeza de seus sentimentos mantinha-os em atmosfera ideal, onde todas as suas sensações os mergulhavam em êxtases cujo enlevo parecia infinito. Se ama em outros mundos, o amor ali não pode ser nem mais profundo, nem mais delicado. Para um fisiologista teriam sido testemunho vivo de que, contrariamente à apreciação vulgar, todos os gozos nascem do cérebro, correspondendo à sensibilidade psíquica da criatura à intensidade das sensações. Paris era para eles, não uma cidade, não um mundo, mas o teatro da história humana. Ali reviveram eles os séculos desaparecidos. Passaram longas horas no recinto dos nossos admiráveis museus, principalmente entre as obras-primas do Grande Louvre, onde a arte parecia haver eternizado toda a história do pensamento. Essas maravilhosas galerias do Louvre guardavam, mais ainda do que as de Versalhes, a atmosfera dos reais esplendores. Gostavam de reencontrar-se ali, pois viam reviver, do meio dos vestígios do velho Paris, os séculos já muito desaparecidos. Os velhos bairros, não destruídos ainda pelas transformações modernas, a Cité com a Notre-Dame, Saint-Julien-le-Pauvre, cujas paredes recordam ainda Childerico e Fredegonda, as antigas moradas onde habitaram Alberto o Grande, o Dante, Petrarca, Abelardo, a velha universidade, anterior à Sorbona, e dos próprios séculos desaparecidos, o claustro Saint-Merry com seus sombrios corredores, a abadia de Saint-Martin, a torre de Clovis na montanha Santa Genoveva, Saint-Germain-des-Prés, lembrança dos merovingios, Saint-Germain-l'Auxerrois, cujo campanário tocou o rebate do São Bartolomeu, a capela angélica de Luís IX. Todas as reminiscências da história de França foram objeto de suas peregrinações. Em meio das multidões, isolavam-se na contemplação do passado e viam o que quase ninguém sabe ver. Assim, a imensa cidade lhes falava a sua linguagem de outrora, quando, perdidos entre as quimeras, as grifas, as colunas, os capitéis, os arabescos das torres e das galerias de Notre-Dame, viam a seus pés a colmeia humana adormecer na bruma da tarde, ou quando, elevando-se ainda mais, procuravam, do alto do Panteão, reconstituir a antiga forma de Paris e seu desenvolvimento secular, desde os imperadores romanos que habitavam os termos até Filipe Augusto e seus sucessores. O sol da primavera, os lilazes em flor, as alegres manhãs de maio cheias do canto dos pássaros, de citações nervosas, levavam ambos, às vezes, longe de Paris, ao acaso,
pelos bosques. As horas escoavam com o sopro das brisas, o dia findava, e à noite continuava o divino sonho de amor. No mundo redemoinhante de Júpiter, onde os dias e as noites passam 2 vezes mais rápidos do que aqui e nem duram mesmo 10 horas, os namorados não veem as horas fugir mais velozes. A medida do tempo está na criatura. Certa tarde, estavam ambos sentados na coberta sem parapeito da velha torre do castelo de Chevreuse, aconchegados um ao outro, no centro, donde sem obstáculos se dominava toda a paisagem em torno. O ar subia tépido do vale, impregnado dos silvestres perfumes das matas vizinhas. A calhandra cantava ainda, e o rouxinol ensaiava, na sombra nascente dos bosques, o melodioso cântico às estrelas. O sol acabava de esconder-se em um deslumbramento de ouro e escarlate, e só o ocidente se conservava iluminado de uma luz ainda intensa. Tudo parecia adormecer no regaço da imensa natureza. Um tanto pálida, mas iluminada pela luz do céu ocidental, e Cleia parecia penetrada pelo dia e iluminada interiormente, tão clara, delicada, ideal era a sua carnação. Com os olhos afogados em vaporosa languidez, com a boquinha infantil levemente entreaberta, parecia perdida na contemplação da luz ocidental. Apoiada ao peito de espero, enlaçando-lhe nos braços o pescoço, entregava-se ao seu cismar, quando uma estrela cadente atravessou o céu precisamente por cima da torre. A moça estremeceu, um tanto supersticiosa. Já as mais brilhantes estrelas surgiam na profundeza dos céus, muito alto, quase no zênite, Arcturus, de fulgurante amarelo de ouro, para o oriente, bastante elevada, Veiga, de cândida alvura, ao norte, Capela, no ocidente, Castor, Pólux e Prócion. Começava-se a distinguir também as 7 estrelas da grande Ursa, Arista da Virgem, Régulo. Insensivelmente, uma por uma, as estrelas vinham pontuar o firmamento. A estrela polar indicava o único ponto imóvel da esfera celeste. Surgia a lua, com o seu disco levemente avermelhado, atingido pela face minguante. Marte brilhava entre Pólux e Régulo, ao sudoeste, Saturno ao sueste. O crepúsculo dava lentamente lugar ao misterioso reino da noite. Não achas, disse ela, que todos esses astros são como que outros tantos olhos que nos estão olhando? Olhos celestes iguais aos teus. Que podem eles ver na terra mais belo do que tu? E do que o nosso amor? Entretanto. Sim, entretanto o mundo, a família, a sociedade, os usos, as leis da moral, que sei eu. Compreendo teus pensamentos. Temos esquecido todas essas coisas para obedecer unicamente à atração, igual ao que acontece com o Sol, com todos os astros, com o rouxinol que está cantando, com a natureza inteira. Em breve daremos a esses usos sociais o quinhão que lhes pertence, e poderemos proclamar abertamente nosso amor. Seremos por isso mais ditosos. É possível ser mais feliz do que o somos neste momento. Sou tua, respondeu ela. Não existo em mim, estou aniquilada na tua luz, no teu amor, na tua felicidade, e nada mais desejo. Não. Eu pensava nessas estrelas, nesses olhos que nos fitam, e a mim própria perguntava onde estão hoje todos os olhos humanos que as têm contemplado, desde há milhares de séculos, tal qual estamos fazendo neste crepúsculo. Onde estão todos os corações que têm batido, qual neste momento bate o nosso coração? Onde estão todas as almas que se confundiram em beijos sem fim no mistério das noites sumidas? Existem todos. Nada pode ser destruído. Nós outros associamos o céu e a terra, e temos razão. Em todos os séculos, em todos os povos, entre todas as crenças, tem a humanidade perguntado sempre a esse firmamento estrelado o segredo dos seus destinos. Era uma espécie de adivinhação. A Terra é um astro da abóbada celeste, tanto quanto Marte e Saturno, que enxergamos além, terras do céu, escuras,
iluminadas pelo mesmo sol que nos clareia, e tanto quanto todas essas estrelas, longínquos sóis. O teu pensamento traduz o que a humanidade tem pensado desde que existe. Todos os olhares hão buscado na esfera constelada a resposta ao grande enigma e, desde os primeiros dias da mitologia, é Urânia quem tem respondido. E é ela, a divina Urânia, quem há de responder sempre. Tem nas mãos o céu e a terra, faz mover-nos no infinito. E depois, personificando nela o estudo do universo, o sentimento poético de nossos pais não parece ter querido completar a ciência com a vida, a graça e o amor. É ela a musa por excelência. Sua beleza parece dizer que, para compreender verdadeiramente a astronomia e o infinito, é mister estar apaixonado. Ia cair a noite. A lua, elevando-se vagarosa no céu oriental, derramava na atmosfera uma claridade que, insensivelmente, ia substituindo a do crepúsculo, e já na cidade, sob eles, entre as árvores e as ruínas, algumas luzes apareciam aqui e além. Tinham-se erguido e conservado de pé, no centro do alto da torre, estreitamente emassados. Estava ela formosa, emoldurada na auréola dos cabelos, cujos anéis lhe flutuavam sobre as espáduas, baforadas de ar primaveril, impregnadas dos perfumes das violetas, dos cravos, dos lírios e das rosas de maio, subiam dos jardins vizinhos, as tépidas volúpias das noites merencórias voavam rumo às estrelas, com seus odores e suas brisas. Cercavam-nos a solidão e o silêncio. Um longo beijo, o 100º, pelo menos, daquele carinhoso dia de primavera, uniu os lábios de ambos. Ela meditava ainda. Fugaz sorriso iluminou-lhe de súbito o semblante e passou, esvaindo-se qual uma imagem que se some. Em que pensas? Perguntou ele. Oh! Em nada. Uma ideia mundana, profana, um tanto frívola. Mas que ideia? Insistiu ele, tomando-a nos braços. Pois bem, a mim própria perguntava se, nesses outros mundos se tem boca. Porque, vês tu, o beijo, os lábios. Assim se passavam as horas, os dias, as semanas, os meses, em uma união íntima de todos os seus pensamentos, de todas as suas sensações, das suas impressões totais. Guiados por idêntico desdém pelas paixões vulgares, e por uma indagação instintiva dos belos quadros que a natureza terrestre podia oferecer ao divino romance de seus corações, remediavam muitas vezes bastante longe da agitação humana, rumo das solitudes profundas dos bosques ou dos sublimes espetáculos do mar. As ravinas sombreadas da floresta de Fontainebleau, as margens calmas e aprazíveis que bordam o Sena, as quietudes agrestes tapeçadas de urzes e foliáceas, os arroios murmurantes dos vales de Cernay, o quieto parque de Rambouillet, as velhas torres feudais de Etampes e de Montpellier, a foz do Sena ao Havre, os valezinhos de Saint-Adresse, o cabo de Eve, dominando o horizonte do mar, as penedias esverdeadas de Granville, projetadas por cima do abismo, os antigos baluartes do Monte Saint-Michel, envoltos pela vaga das marés, e as maravilhas de sua abadia erguida para as nuvens, serviram alternativamente de teatro às excursões curiosas de ambos, nas quais, à semelhança de dois pássaros ávidos de liberdade e de amor, iam sonhar, cantar, adormecer, cantar e sonhar ainda. Intensas claridades de luar, de luz madreperolada, pôr de sol, de ouro flamígero, e vós, silenciosas estrelas da noite que cintilais no alto dos mares insondáveis, jamais olhares tão encantados se abriram ante vós, jamais corações humanos palpitaram em comunhão assim íntima com o eterno sopro do amor que maneja o mundo. O sol de julho luzia já no solstício, e era chegado o momento da partida para a pátria de Cleia. Na época marcada, partiu ela com o pai para Cristiânia. Mas, podiam eles ficar muito tempo separados? Se, em aritmética,
Um mais um fazem dois. Pode-se dizer que, em amor, um e um fazem um. Spiro seguiu alguns dias depois. A intenção do jovem sábio era passar na Noruega os meses de agosto e setembro, e continuar ali os estudos que empreendera no ano anterior sobre a eletricidade atmosférica e sobre as auroras boreais, observações tão particularmente interessantes para ele, e que tivera tido apenas tempo de os setar. Essa estada na Noruega foi a continuação do mais doce dos sonhos. Visitaram juntos os lagos solitários e silenciosos, as colinas selváticas, cobertas de plantas rasteiras, as vastas e merencórias paisagens que lembram a Escócia cantada por Oceana Lira dos bardos antigos. Tudo lhes falava de infinito e de amor. A loura filha do norte envolvia o noivo em uma auréola de perpétua sedução, que talvez lhe houvesse feito esquecer para sempre os atrativos da ciência, se ela própria não tivesse, conforme vimos, insaciável gosto pessoal pelo estudo. As experiências que o infatigável investigador empreendera sobre a eletricidade atmosférica interessaram-na tanto quanto a ele, e não tardou a tomar parte nos labores, associando-se com a dedicação de auxiliar devotada às curiosas experiências. Quis também conhecer a natureza dessas misteriosas flamas da aurora boreal que vem à noite palpitar nas alturas da atmosfera, e, porque a série dessas pesquisas o levassem a desejar uma ascensão em aeróstato, destinada a ir surpreender o fenômeno em sua origem, teve também o mesmo desejo. Tentou ele dissuadi-la, não sendo destituídas de perigo as experiências aeronáuticas. Mas, só a ideia de um perigo a partilhar teria bastado para torná-la surda às súplicas do bem-amado. Após longas hesitações, Spiro decidiu levá-la e preparou, na Universidade de Cristiânia, uma ascensão para a primeira noite de aurora boreal. 5. A aurora boreal, ascensão aerostática, em pleno céu, catástrofe. As perturbações da agulha imantada haviam anunciado a chegada da aurora antes mesmo do ocaso do Sol, e se começara a encher o aeróstato com gás hidrogênio puro, quando, com efeito, o céu deixou perceber ao norte magnético a coloração de ouro verde transparente, que é sempre o índice certo de uma aurora boreal. Em algumas horas ficaram terminados os preparativos. A atmosfera, inteiramente despida de nuvens, estava de perfeita limpidez, as estrelas cintilavam nos céus, no seio de profunda escuridão, sem lua, atenuada apenas para o norte por suave claridade, que se levantava em arco acima de um segmento escuro, e lançava nas alturas do éter tênues jactos cor-de-rosa e um tanto verdes, que pareciam as palpitações de uma vida desconhecida. O pai de Cleia, que assistia ao enchimento do balão, não desconfiava da partida da filha. No último momento, porém, entrou ela na barquinha, parecendo que ia para visitá-la. Spiro deu sinal e o aeróstato levantou-se lenta, majestosamente, acima da cidade de Cristiânia, que apareceu, iluminada por milhares de luzes, abaixo dos dois viajantes aéreos, e foi diminuindo de tamanho ao afastar-se na negra profundidade. Dentro em pouco, o aeróstato, levado por uma ascensão oblíqua, pairou por cima das caliginosas campinas e os clarões vacilantes desapareceram. O ruído da cidade distanciara-se ao mesmo tempo, profundo silêncio, o silêncio absoluto das alturas, envolveu o navio aéreo. Impressionada por esse silêncio sem igual, principalmente talvez pela novidade da situação, e Cleia aconchegava-se ao peito do temerário amigo. Subiam rapidamente. A aurora boreal parecia descer, estendendo-se sob as estrelas, qual ondulante planejamento de chamalote de ouro e púrpura, sacudido de frêmitos elétricos. Com auxílio de uma esferazinha de cristal onde foram metidos pirilampos, Spiro observava os instrumentos e inscrevia as indicações correspondentes às alturas atingidas. O aeróstato continuava a subir. Que imensa satisfação para o investigador! Dentro de poucos minutos, ia pairar no cimo da aurora boreal,
e encontrar resposta à questão da altura da aurora, em vão exposta por tantos físicos, e principalmente pelos seus amados mestres, os dois grandes psicólogos e filósofos Stead e Ampère. A emoção de Clay a acalmara. Tiveste medo? Perguntou o noivo. O aerostáto é seguro. Nenhum acidente há que recear. Tudo está calculado. Dentro de uma hora desceremos. Não há nem sombra de vento na terra. Não, respondeu ela, enquanto que o celeste clarão a iluminava com transparente luz rosada. Mas é tão estranho, é tão belo, tão divino. E é tão grande para mim, que sou tão pequena. Tremi um momento. Parece-me que te amo mais do que nunca. E, lançando-lhe os braços em torno do pescoço, cingiu em um amplexo apaixonado, longo, sem fim. O aeróstato solitário vogava em silêncio nas alturas aéreas, esfera de gás transparente encerrada em tênue envoltório de seda, cujas zonas verticais se podiam distinguir, reunindo-se todas em cima, no círculo da válvula, ficando a parte inferior largamente aberta pela dilatação do gás. A indecisa claridade que cai das estrelas, de que fala Cornélie, teria bastado, em falta dos clarões da aurora boreal, para permitir que se distinguisse o conjunto do esquife aéreo. A barquinha, suspensa na rede que envolvia a esfera de seda, estava presa com auxílio de 8 sólidas cordas, tecidas no vime da própria barquinha e passando sob os pés dos ocupantes. O silêncio era profundo, solene, ter-se-ia podido ouvir as pulsações do coração. Os últimos ruídos da terra haviam desaparecido. Vagava-se a 5.000 metros de altura, com uma velocidade desconhecida, levando o vento superior o navio aéreo sem que se lhe sentisse o menor sopro na barquinha, pois o balão é imergido no ar que caminha, no grau de uma simples molécula relativamente imóvel na corrente que o arrebata. Únicos habitantes daquelas regiões sublimes, os nossos dois viajantes gozavam a situação da deliciosa felicidade que os aeronautas conhecem, quando têm respirado aquele ar vivo e leve, dominadas as regiões baixas, esquecidas no silêncio dos espaços todas as vulgaridades da vida terrestre, e, melhor do que nenhum de seus predecessores, apreciavam essa situação única, duplicando-a, decuplando-a pelo sentimento de sua pessoal ventura. Falavam em voz baixa, como se receassem ser ouvidos pelos anjos e ver esvair-se o encanto mágico que os mantinha suspensos na vizinhança do céu. Às vezes, uns clarões repentinos, raios da aurora boreal, vinham feri-los, e depois tudo recaía novamente na escuridão mais profunda e mais insondável. Vogavam assim no seu sonho estrelado, quando súbito ruído lhes veio ferir os ouvidos, qual um sibilo surdo. Prestaram atenção, debruçaram-se à borda da barquinha, escutaram. O ruído não vinha da terra. Seria um murmúrio elétrico da aurora boreal? Seria alguma tempestade magnética nas alturas? Parecia que do fundo do espaço chegavam relâmpagos, que os envolviam e se esvaíam. Escutaram, ofegantes. O ruído era pertinho deles. Era o gás que se escapava do aerostáto. Fosse que a válvula se tivesse entreaberto por si mesma, fosse que, em seus movimentos, eles houvessem exercido pressão na corda, o gás fugia. Spero percebeu logo a causa do temeroso ruído, mas o foi com terror, pois era impossível fechar a válvula. Examinou o barômetro, que começava a subir vagarosamente. O aeróstato começava, pois, a descer. E a queda, a princípio lenta, mas inevitável, devia ir aumentando em proporção matemática. Sondando o espaço inferior, viu os clarões da aurora boreal refletirem-se no límpido espelho de um lago imenso. O balão descia com velocidade e não estava mais do que a 3.000 metros do solo. Conservando na aparência toda a calma, mas sem conservar ilusão sobre a iminência da catástrofe, o infeliz aeronauta lançou sucessivamente por cima da borda os 2 sacos de lastro que restavam, as coberturas, os instrumentos,
a âncora, e pôs vazia a barquinha. Esse alívio insuficiente, porém, não serviu senão para diminuir por momento a velocidade adquirida. Descendo, ou antes, caindo agora com inaudita rapidez, depressa chegou o balão a algumas centenas de metros acima do lago. Intenso vento começou a soprar de baixo para cima e a sibilar-lhes nos ouvidos. O aeróstato redemoinhou sobre si mesmo, qual se fosse arrebatado por uma tromba. De repente sentiu Jorge esperar um violento abraço, um longo beijo nos lábios. Meu senhor, meu Deus, meu tudo, amo-te, exclamou Icleia. E, afastando duas cordas, precipitou-se no vácuo. O balão, aliviado, tornou a subir feito uma flecha. Espero estava salvo. A queda de Icleia na profunda água do lago produziu um ruído surdo, estranho, horrível, em meio do silêncio da noite. Louco de dor e de desespero, sentindo os cabelos eriçados no crânio, abrindo os olhos, sem ver nada, arrebatado pelo aeróstato a mais de 1000 metros de altura, o desventurado suspendeu-se à corda da válvula, na esperança de voltar ao ponto da catástrofe. A corda, porém, não funcionou. Procurou, tateou sem resultado. Sob a mão encontrou o véu de sua amada, que ficara preso a uma das cordas, tênue véu perfumado, impregnado ainda do inebriante perfume da formosa companheira. Olhou bem para as cordas, julgou encontrar nelas os sinais das mãozinhas crispadas e, pondo as suas no mesmo lugar onde, segundos antes, Icleia pusera as dela, precipitou-se. Um pé lhe ficou, por um momento, preso em uma das cordas, mas teve forças para desprender-se, e caiu no espaço, redemoinhando. Uma barca de pescador, que assistira ao fim do drama, fizera força de vê-las para o ponto do lago onde a moça se precipitara, e conseguira achá-la e recolhê-la. Não estava morta. Mas todos os cuidados que lhe foram prodigalizados não impediram que a febre a acometesse. Os pescadores chegaram pela manhã num pequeno porto à borda do lago e transportaram-na para a modesta cabana, sem que ela houvesse recuperado os sentidos. Jorge, dizia, abrindo desmedidamente os olhos, Jorge. E nada mais. No dia seguinte, ouviu o sino da aldeia dobrar afinados. Jorge. Repetia, Jorge. Deste, haviam achado o corpo, em estado de massa informe, a alguma distância da praia. A queda do infeliz, de mais de 1000 metros de altura, começara por cima do lago, mas, conservando o corpo a velocidade horizontal adquirida pelo aeróstato, não caíra verticalmente, descera em sentido oblíquo, qual se houvesse resvalado ao longo de um fio, seguindo o balão na marcha, e caíra, massa precipitada do céu, em um prado que bordava a margem do lago, marcara profundamente no solo o sinal do corpo e saltara para mais de 1 metro do ponto da queda. Os próprios ossos estavam esmigalhados e o cérebro saíra pela fronte. A sua sepultura se fechara apenas, quando se teve de abrir, ao lado, a de Icleia, que morrera repetindo, com voz extinta, Jorge. Jorge. Uma única pedra cobriu as duas sepulturas, e o mesmo salgueiro estendeu por sobre o sono de ambos a sua sombra. Ainda hoje, os ribeirinhos do belo lago de Tirifijordem conservam nos corações a tristonha lembrança da catástrofe, que se tornou quase lendária, e não mostram a lousa sepulcral ao viajante sem que se associe à memória o pesar de um suave sonho esvaecido. 6. O progresso eterno. Ciência magnética. Os dias, as semanas, os meses, as estações, o ano, passam depressa neste planeta, e sem dúvida também nos outros. Mais de 20 vezes já a Terra percorreu a sua revolução anual em torno do Sol, depois do dia em que o destino fechou tão tragicamente o livro que os dois amigos liam havia. Então, menos de um ano, rápida lhes foi a aventura. A sua alvorada se esvaiu igual a uma aurora. Tinha-os eu, se não esquecido, ao menos perdido de vista, quando recentemente,
Em uma sessão de hipnotismo, em Nancy, onde me detive alguns dias em viagem para os Vosges, tive a curiosidade de interrogar um paciente, com auxílio do qual os sábios experimentadores da Academia Stanislau haviam obtido alguns desses resultados verdadeiramente pasmosos, de que a imprensa científica nos fala desde há alguns tempos. Não recordo já como aconteceu que a conversação se entabulou entre mim e ele acerca do planeta Marte. Depois de me haver feito a descrição de região ribeirinha de um mar conhecida dos astrônomos pelo nome de Mar da Ampulheta, e de uma ilha solitária que se ergue no seio desse oceano, depois de ter descrito as paisagens pitorescas e a vegetação avermelhada que ornam essas margens, as encostas batidas pelas ondas e as praias arenosas aonde vem inspirar as vagas, esse paciente, de extrema sensibilidade, empalideceu de súbito e levou a mão à fronte, seus olhos se fecharam, as sobrancelhas se lhe contraíram, parecia querer agarrar uma ideia fugitiva que se obstinava em fuga. "Veja!" exclamou o Dr. B, postando-se defronte dele, em tom de ordem formal. "Veja! Eu quero." "O senhor tem amigos lá," disse-me ele. "Isso não me surpreende," repliquei rindo. "Bastante hei feito por eles." "Dois amigos," acrescentou Traço, "que neste momento estão falando a seu respeito." "Oh! Oh! Pessoas que me conhecem." "Sim." "E de que modo?" "Conheceram-no aqui." "Aqui?" "Sim, na Terra." "Ah! E há muito tempo?" "Não sei." "Desde quando habitam Marte?" "Não sei." "São moços?" "São. Dois enamorados que se adoram." Então as imagens sedutoras dos meus saudosos amigos traçaram-se vivas no meu pensamento. Apenas, porém, e mal as havia eu entrevisto, o paciente exclamou, desta vez em timbre mais firme: "São eles." "E por que o sabe?" "Vejo. São as mesmas almas. As mesmas cores." "As mesmas cores?" "Sim, as almas são luz." Decorridos alguns instantes, acrescentou, contudo, há uma diferença. Calou-se, com a fronte, dir-se-ia, a procurar. Mas, recuperando o semblante toda a calma, toda a serenidade, acrescentou, ele se tornou ela, a mulher. Ela é agora ele, o homem. E se amam ainda mais do que se amavam outrora. Como não houvesse ele próprio compreendido o que acabava de dizer, pareceu procurar uma explicação, fez penosos esforços, a julgar-se pela contração de todos os músculos do semblante, e caiu em uma espécie de catalepsia, da qual o Dr. B não tardou a livrá-lo. O momento lúcido, porém, tinha fugido e não voltou mais. Terminando, entrego este último fato aos leitores desta narrativa, tal qual ele se passou a meus olhos, e sem comentários. Pela hipótese atualmente admitida por vários hipnotistas, teria o paciente sofrido a influência de meu pensamento, quando o professor lhe ordenou me respondesse. Ou, mais autônomo, verdadeiramente se desligar e tinha visto além da nossa esfera. Não toma permissão de decidi-lo. Talvez se venha a sabê-lo pelo seguimento da narração. Entretanto, confessarei, com toda a sinceridade, que a ressurreição do meu amigo e de sua adorada companheira no mundo de Marte, morada vizinha da nossa, e tão notavelmente semelhante à que habitamos, embora mais antiga e adiantada sem dúvida na senda do progresso, pode parecer aos olhos do pensador a continuação lógica e natural da sua existência tão rapidamente despedaçada. Espero, sem dúvida, não se enganara, declarando que a matéria não é o que parece ser, que as aparências são enganadoras, que o real é o invisível, que a força anímica é indestrutível, que, no absoluto, o infinitamente grande é idêntico ao infinitamente pequeno, que os espaços celestes não são intransponíveis e que as almas são as sementes das humanidades planetárias. Quem sabe se a filosofia do dinamismo não revelará um dia aos apóstolos da astronomia a religião do futuro. Não impunha Urânio o facho sem o qual todo problema é insolúvel,
sem o qual a natureza toda se conservaria em impenetrável escuridão. O céu deve explicar a terra, o infinito deve explicar a alma e suas faculdades imateriais. O desconhecido de hoje é a verdade de amanhã. As páginas seguintes vão talvez deixar-nos pressentir o misterioso elo que liga o transitório ao eterno, o visível ao invisível, a terra ao céu. Terceira parte. Céu e terra. 1. Telepatia, o desconhecido de ontem, o científico, as aparições, fenômenos inexplicados às faculdades psíquicas, a alma e o cérebro. A sessão magnética de Nancy havia deixado viva impressão no meu espírito. Pensava muitas vezes no meu amigo desaparecido, em suas investigações nos domínios inexplorados da natureza e da vida, em suas indagações analíticas, sinceras e originais, sobre o misterioso problema da imortalidade, mas não podia mais pensar nele sem associar a ideia de uma reencarnação possível no planeta Marte. Essa ideia, a mim mesmo, parecia audaz, temerária, puramente imaginária, se o quiserem, porém não absurda. A distância daqui a Marte é igual a zero para a transmissão da atração, é quase insignificante para a da luz, pois alguns minutos bastam a uma ondulação luminosa para atravessar esses milhões de léguas. Eu pensava no telégrafo, no telefone, no fonógrafo, na transmissão da vontade de um magnetizador ao seu paciente, através da distância de vários quilômetros, e chegava às vezes a perguntar-me se o maravilhoso progresso da ciência não lançaria, de repente, uma ponte celeste entre o nosso mundo e seus congêneres do infinito. Nas noites subsequentes, observei Marte com telescópio, mas distraído por mil estranhas ideias. O planeta parecia, no entanto, admirável, e assim se mostrou durante toda a primavera e todo o verão de 1888. Vastas inundações se haviam produzido em um de seus continentes, na Líbia, tal qual já os astrônomos observaram em 1883 em diversas circunstâncias. Reconheci-se que a sua meteorologia e a sua climatologia não se igualam às nossas, e as águas que cobrem cerca de metade da sua superfície sofrem estranhas deslocações e variações periódicas, de que a geografia terrestre nenhuma ideia pode dar. As neves do Polo Boreal tinham diminuído muito, o que provava ter sido o verão daquele hemisfério bastante quente, embora menos elevado do que o do hemisfério austral. Finalmente, houvera pouquíssimas nuvens sobre Marte durante toda a série de nossas observações. Mas, coisa apenas crível, não eram esses fatos astronômicos, aliás tão importantes, e base de todas as nossas conjecturas, que mais me interessavam, era o que o magnetizado me dissera de George de Clay. As imagens fantásticas que me atravessavam o cérebro impediam fazer uma observação verdadeiramente científica. A mim próprio perguntava, com tenacidade, se não podia existir comunicação entre dois seres afastadíssimos um do outro, e mesmo entre um morto e um vivo, e de cada vez me respondia que tal questão era por si mesma anticientífica e indigna de um espírito positivo. Entretanto, no fim das contas, a que chamamos ciência, que é que não é científico em a natureza? Onde estão os limites do estudo positivo? A ossada de um pássaro tem realmente caráter mais científico do que a sua plumagem de luminosas cores e o seu canto de tão sutis cadências. O esqueleto de formosa mulher é porventura mais digno de atenção do que a sua estrutura de carne e a sua forma viva. A análise das comoções da alma não é científica. Não é científico pesquisar se realmente a alma pode ver a longe de que modo. E depois, que estranha vaidade, essa ingênua presunção de imaginar que a ciência haja dito a sua última palavra, que conhecemos tudo quanto há a conhecer, que os nossos 5 sentidos sejam suficientes para apreciar a natureza do universo. Do que esmiuçamos, entre as forças que atuam em torno dos seres, a atração, o calor, a luz, a eletricidade,
deve-se concluir pela inexistência de outras forças, as quais nos escapam porque não possuímos sentidos para percebê-las. Não é essa hipótese que é absurda, e sim a ingenuidade dos pedagogos e dos clássicos. Sorrimos das ideias dos astrônomos.